Queridos, estamos inseridos em um projeto chamado Casa de Paz. E o Casa de Paz está despertando nas pessoas da igreja algo muito bom. Mas o algo muito bom que a Casa de Paz está despertando, algo novo, por sua vez, ela desperta também em algumas pessoas o desespero. Porque de uma forma natural, as pessoas têm um pouco de receio do novo. E o novo, evidentemente, querido, ele mexe com a estrutura. Mas como foi ministrado aqui pelo Arthur, a oferta, o ofertório, o natural ele tem que existir. E o Casa de Paz, queridos, dentro da igreja, é uma ferramenta só. E que vai proporcionar para nós uma oportunidade de alcançar as vidas, de alcançar as famílias, de alcançar as pessoas. E para alcançar as pessoas, evidentemente, querido, que nós temos que viver não só o natural, mas o sobrenatural de Deus. Por quê? Como é que você vai abençoar a vida de uma pessoa? Eu tenho observado e tenho visto aí algumas pessoas já se esbarrarem naquele conceito de que como que a pessoa vai transferir a casa de paz se ela não tem paz. Então, queridos, nós somos desafiados no Casa de Paz a viver para que a gente possa ter a legalidade de fazer. Então, queridos, nós vamos falar hoje aqui de um texto, de uma passagem que fala sobre falar aquilo que vive, pregar a palavra sobre aquilo que se vive e orar, querido, oração no formato correto. Então, eu queria convidar os irmãos para ir lá comigo em Atos dos Apóstolos, seu capítulo 4, a partir do versículo 16. Mas o texto de Atos 4,16 está se repercutindo numa história, num acontecimento que aconteceu lá no capítulo 3, aonde Pedro e João saíram da oração da porta chamada Formosa, e ali eles curaram uma pessoa. E aí o que acontece? Isso repercutiu. E aí nós vamos falar aqui nessa noite sobre a necessidade de pregar a palavra de Deus com um testemunho de vida. E a necessidade da igreja está inserida, querido, não só na pregação, mas também na oração, para que a gente possa vencer as diferenças e os obstáculos. Então nós vamos fazer aqui o comentário de Atos capítulo 4, a partir do seu versículo 16. Amém, queridos? Atos capítulo 4, versículo 16. Vamos lá comigo, olha o que diz. Perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizam um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chegando-os novamente, ordenaram que não se lhes falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois
de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Amém ou não, querido? Olhe para os irmãos ver que interessante. Foi feita uma reunião, chamaram ali o apóstolo Pedro e o João e falaram para os dois: olha, vocês estão causando problema aqui para nós. Vocês continuam falando do nome de Jesus. E olha que o número de 120 pessoas já era 5.000. 5.000 pessoas. O que acontece, meus amados? Uma igreja, quando uma igreja ela não oferece ameaças para o inferno, aquela igreja, querido, ela tem a vontade permissiva até do diabo para caminhar. Até o diabo, de certa forma, me desculpa a heresia, está sendo filmado aí, ignorância da minha parte, mas até o diabo permite que determinadas igrejas, elas fiquem. E essa determinada igreja, poderia eu citar aqui, Comunidade da Restauração Familiar, para dar nome, como diz o ditado, a boiada, para não falar de outras pessoas. A igreja, ela não oferece ameaças. Por que ela não oferece ameaça? Porque ela não ora. Por que ela não jejua? Porque não acontece milagre? Porque não acontece nada espetacular? Porque não acontece salvação espetacular? Não acontece salvação de família? Não acontece transformação de vida? Não acontece nada disso. Os crentes continuam com suas vidas sem dar testemunho, sem andar com Jesus. E aí o que acontece? Não abala a estrutura do inferno. Agora, irmãos, quando a igreja começa a unir, orar, buscar a Deus, o milagre acontece, a salvação acontece, há curas espetaculares, e aí o diabo se levanta. Mas como foi ensinado, o diabo se levanta, e muitas das vezes o diabo vai se levantar e vai usar algumas questões naturais para impedir as pessoas de vir à igreja, de crescer, de viver o sobrenatural de Deus. Então, queridos, é como eu falava hoje com um casal de irmão abençoado. Quando a gente estava no mundo, você não chamava a atenção do inimigo. Agora você aceitou Jesus, é óbvio que a luta vai vir, que o inimigo vai se levantar e que ele vai querer derrubar as estruturas. Assim é nas células. O porquê que nas células, no começo, nós tivemos grandes dificuldades nas células no começo? Por que, querido, que houve tanta resistência na nossa igreja? Por que houve tanta resistência, querido? Numa coisa tão óbvia. Por quê, querido? Porque agora nós vamos começar a incomodar. Agora, querido, eu queria chamar a atenção para os irmãos por algumas características. Se porventura nós ainda não a temos, nós precisamos buscar essas características da igreja de Atos dos Apóstolos. Então o versículo 16 começa assim o questionamento, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizam um milagre notório. Olha para os irmãos ver aqui, quem está falando isso aqui são os religiosos, os escribas, os fariseus, os governantes daquele povo. Olha o que eles dizem, olha o que ele diz, uma reunião fechada, os dois apóstolos estão ao lado. Olha o que eles dizem: que faremos com estes homens?
Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizam um milagre notório. Olha para os irmãos ver. Imagine você, seria como se fosse assim, todos em Mojimirim, ou na cidade que você é, Mogi Guaçu, ou os irmãos de Jaguariúna, ou os irmãos de Jacutinga, seria como se dissesse assim: olha, é notório saber nessa cidade que aquela igreja tem realizado grandes milagres. Amém ou não? Amém. Então, o Evangelho de Deus, quando ele começa a ser pregado, é preciso que a unanimidade, a união, a unidade, unanimidade é difícil, mas a unidade da igreja em Cristo Jesus, ela produza isso. Então as pessoas chamam ali os governantes, e eles dizem: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizam um milagre notório. Isso é coisa linda. É coisa linda de ver. As pessoas olhar para a igreja e ver que a igreja é poderosa, e ver que a igreja, ela anda em milagres, que a igreja inspira os milagres. Amém, queridos? Agora olha o que ele diz aqui, olha. E que nós não podemos negar. Ou seja, até mesmo os governantes diziam para o outro: nós não podemos negar. Por quê? O homem de 40 anos, que era paralítico, foi o quê? Curado. Agora, querido, nós estamos falando aqui de milagres. E o que é milagres? Cura, é óbvio. Desafio a medicina. É possível? É possível. Agora, queridos, eu ainda tenho um pensamento: não existe milagre maior do que uma transformação de uma vida. Você sabe por quê? Todo mundo conhece as pessoas. Às vezes você está num lugar, você nem imagina que as pessoas conhecem você. As pessoas sabem quem você é, sabem o seu procedimento. Aí quando eles veem você uma nova pessoa, quando eles veem você transformado pelo Espírito Santo, quando eles veem vocês com atitude diferente, com postura diferente, é óbvio, vocês devem passar por isso. Alguém chegar em você e perguntar: o que aconteceu com você? Você está diferente. Quem aqui já foi abordado por pessoas assim? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha para os irmãos ver que bacana. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Agora, os governantes dizem assim: olha, é notório o milagre na vida que esses fizeram, e tudo Jerusalém sabe disso. E aí qual que é a preocupação, querido? Qual que é a preocupação? Ela continua e diz assim: olha, todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Aí, meus queridos, é que nós precisamos de ousadia. Aí é que nós precisamos de ousadia. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já trabalhei numa empresa. Eu já fui advertido por encarregado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A minha vida sempre foi marcada por isso. Deus sabe de tudo, irmãos. Quem me conhece há alguns anos sabe disso. Eu tinha uma equipe de venda. A equipe de venda, querido, faltou um pouco, mas a grande maioria se converteu a Jesus Cristo.
Eu trabalhava na Marangoni com algumas pessoas ali, alguns soldadores. Muitos deles se tornaram cristãos porque eu falava sobre Jesus. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você é impedido de falar de Jesus. Mas, queridos, se alguém falar para você de política, politicamente nosso país já que está, se você tiver uma palavra preparada para falar de política, mas uma palavra de Deus, direcionando as pessoas para Deus, você consegue falar, você consegue ministrar, você consegue falar do amor de Deus. E nós percebemos aqui que existia uma preocupação, o diabo usando pessoas para barrar aqueles apóstolos, e para que eles não falassem mais. Aí chamaram eles e falaram assim: olha, nós reconhecemos o milagre de Deus, mas nós queremos pedir para você não falar do amor de Deus. Agora, irmãos, qual é a legalidade que você tem para fazer parte do Casa de Paz? Jejum e oração. Aí eu pergunto para você: a quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? A quem você está ouvindo? Está ouvindo a voz do seu estômago? Está ouvindo a voz da fome? Meus queridos, eu faço dessa palavra também notório na nossa vida. O jejum, que ele dá fome. Eu estou num propósito até as 3 horas da tarde. Os irmãos, imaginem que eu estava compartilhando com os irmãos hoje, no sábado à tarde. Eu fui lá de manhã cedo para a hora passar, ajudar na casa, cortei uma parede com a maquita, e faz um pó aquele negócio. E eu tinha engolido um monte de pó. A fome aumentou. A minha neta chega com um saquinho de batata, e ela vai com a batata para pôr na minha boca. E sabe o que é a surpresa? Eu não lembrei do jejum, mas eu pensei que minha mão está muito suja. Coloquei minha neta, a hora que eu ia lavar a mão, bateu a estrelinha. Tim! Você vai lavar a mão para comer batata, pastor? Meu Pai do céu. Irmãos, eu não falei que a minha neta era demônio. Não falei. Porque tem cristão que é assim, né? Quando apresenta qualquer coisa de comer, já fala: sai, Satanás. Não falei isso. Aí vou falar uma coisa para os irmãos. Eu falei: Jesus, me ajuda. Aí hoje eu tinha uma reunião aqui com os pastores de rede. Eu falei: puxa, seria bom surpreender eles com um café da manhã, né? Aí parei, pensei um pouco. Aí veio de novo: ô pastor, você vai levar café da manhã por discípulo, tudo em jejum até 3 horas da tarde. Aí eu falei: meu Pai, me ajuda. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós olhamos aqui e vemos que aqueles homens foram impedidos, ou foram tentados a serem persuadidos por alguém que não queria que eles pregassem. Agora, queridos, vou pegar uma carona aqui na ministração do Arthur, muito por conta do próprio texto aqui, usando questões naturais, para impedir você, que você não compra algo no reino natural, para que você não toque a Deus no reino sobrenatural. Então, queridos, há uma opinião a ser formada a respeito disso, e que você precisa absolutamente pagar o preço. Você faz o natural, e Deus vai fazer o sobrenatural. Agora, os homens chegam e dizem assim para eles assim: olha, vamos advertir vocês. Vocês precisam parar de falar do nome de Jesus. Nós não queremos que você fale mais ninguém esse nome. Aí o versículo 18, os apóstolos disseram assim para eles. Então, chamando-os novamente, ordenou-lhes que não falassem, nem ensinassem
em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos homens e não a Deus. Ou seja, querido, os apóstolos viraram para os governantes e falaram assim: julguem vocês mesmos, vocês que praticam a religião, se é justo nós ouvirmos os homens ou ouvirmos a Deus. Você sabe qual que é o problema aqui, querido? É que tem algumas pessoas na igreja que ainda não entendeu. Tem algumas pessoas na igreja que ainda não entendeu que o jejum é uma coisa natural, mas para tocar as coisas espirituais. Tem pessoas na igreja que ainda não entendeu, que está achando que o jejum é uma forma de imposição do seu líder sobre a sua vida. Tem pessoa na igreja que ainda não entendeu que ela está se sentindo obrigado, está se sentindo coagida a fazer isso. Olha o que os apóstolos falou para os governantes e para os julguem vocês mesmos se é conveniente obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Obedecer a Deus aos homens. Então, queridos, não se trata aqui de uma imposição, que agora, o Casa de Paz, teve uma pessoa que perguntou para mim se tem Casa de Paz na Bíblia. Eu falei: não tem na Bíblia, sabe por quê? Eu tirei isso do Alcorão. Tirei do Alcorão isso. O que é Alcorão mesmo? Eu falei assim: vira a orelha aqui que eu vou mostrar para você. Brincadeira. 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 Meus irmãos, outro dia um discípulo nosso aqui foi questionado por uma pessoa na rua que falou assim para ele assim: prova para mim aonde que tem MDA na Bíblia. Meu Pai do céu, meu Deus, tem misericórdia. Deixa eu falar uma coisa para você. Meus queridos, os apóstolos, eles trazem aquela pergunta para os próprios governantes. Falou assim: julguem vocês mesmos se o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos obedecer o homem ou vamos obedecer a Deus? Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você continuar achando que o Casa de Paz é coisa dos homens, que o jejum é coisa dos homens, você não vai conseguir fazer. Mas quando você entender que o jejum mata a carne, quando você entender, querido, que você precisa fazer parte da igreja, aí você vai compreender que ficar sem comer, querido. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fui em Marília, participei de alguns congressos, fiz puxa vida, vai mergulhando, imersão, obrigado, fiz imersão lá em Marília. E lá em Marília, queridos, o pastor falou assim: quem está no jejum de 40 dias aí? Todo mundo levantou a mão, olhei para trás. Eu falei: irmão, como é que é o jejum de 40 dias? É só tomando água de coco, mais nada. Olhei aquela multidão. Tinha um ex-jogador de basquete lá, irmão. O tamanho do menino. Ex-jogador de basquete. Pastor. Jejum. Tinha lá um senhorzinho assim, todo fortinho assim. E ele já foi campeão sul-americano de jiu-jitsu. E quando o pastor falava, ele fazia assim com a Bíblia, ó. É isso aí, Deus! Parece que ele ia quebrar a Bíblia no meio. Eu falei: o velhinho é forte. Aí falou assim: ele foi campeão sul-americano do jiu-jitsu. Eu falei: por isso que ele dá essas pancadas na Bíblia. Eu quero ficar longe da igreja desse rapaz aí. É brincadeira. Queridos, todo mundo jejuando 40 dias. Aí o pastor pegou e falou assim: escuta, quem está aqui no jejum, levanta a mão. Que dia que você está? 36, 32, 33, 30, não sei o quê. Aquele negócio no meio da igreja.
no meio da igreja de Marília. Só que aí, o que o pastor faz? Eu vou repetir e falar para os irmãos. O pastor chama uma criança de 10 anos e fala assim: escuta, você tem Facebook? Não. Por quê? Porque Facebook rouba meu tempo com Deus. Você tem celular? Tenho. Você tem internet? Não. Porque rouba meu tempo com Deus. Tá. O que você é? Eu sou um líder de célula. Quantas células você tem multiplicado? 6, 8, 10 células multiplicadas. É uma igreja diferente da nossa, no que diz respeito à estrutura. Nós estamos estruturando a nossa igreja ainda. Eu não estou cobrando isso dos irmãos. Mas o que eu estou dizendo para os irmãos, é uma igreja que anda de joelhos no chão. Aí então, ó aqui, o milagre é notório no meio da igreja. No meio da igreja. Tem um menino lá, que foi feito um jejum, o líder de jovem fez um jejum de 40 dias para salvar só um menino. Só que com uma diferença: todas as festas rave que fazia em Marília e região, era ele que comandava. Aí ele se converteu. Se converteu esse menino. Aí o que aconteceu? Jovem para a igreja dele. E aí esse menino está na célula dele, e chegou lá na célula dele, de repente apareceu um camarada, sentou na célula, ficou na célula, e foi para a célula. Aí o camarada se identifica, é o médico da cidade, na célula dele. Beleza, o médico está aqui, Deus mandou, vou cuidar. Aí de repente o médico liga para ele um dia e fala assim: escuta, meu líder, o médico do hospital ligando para o menino, líder dele. E o médico diz assim: Danilo, me ajuda pelo amor de Deus. Eu estou com um paciente na UTI. Eu estou perdendo o paciente. Já fiz todos os exames. Não sei o que ele tem. Não sei que doença que é. Eu não sei o que está acontecendo. E eu estou perdendo o paciente. E eu preciso, já falei com a família, que você vem para a UTI comigo agora. Ele amarelou. Você imagina um jovem. Ele falou: ah, meu Deus, e agora? Ligou para o líder falou assim: está na tua mão. Meu Deus, tem misericórdia. Ligou para o pastor falou: está na tua mão. Aí ele conta a experiência, que ele chegou lá no hospital, e chegou lá a atendente, falou assim: não, aqui na UTI ninguém entra assim não. Que é isso aqui? Só com autorização e autorização e autorização. Ele falou: graças a Deus, fiz a minha parte. Está indo embora. Aqui está descendo a escada, a moça corre atrás: ei moço, volta para cá. O doutor ligou que você pode entrar. Ele falou: meu Deus, me acharam. Aí entrou, chegou lá a família reunida. Ele falou: Deus, agora é o Senhor, não tem como. Ele colocou a mão, orou. Sabe o que aconteceu? O camarada foi curado. A família dele foi salva. Oh, aleluia! Presta atenção. Sabe o que mais? Todos os médicos e enfermeiros de plantão foi salvo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é isso? É uma igreja que ora. Agora, jejum até 3 horas da tarde, tem gente desmaiando. Meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, você vai ganhar o quê? Você vai morar onde? Qual céu que você está indo? Oh, meus queridos, pelo amor de Deus. Ah, não, pastor, você mudou o discurso, você está obrigando. Não. Deixa eu voltar aqui. As coisas espirituais têm que ser entendidas com o Espírito. Pode um homem compreender as coisas espirituais com emoção? Pode. Ela vai durar até quando a emoção tiver. Acabou a emoção, acabou tudo. Tem pessoa que ora, que ele ama Jesus, ele chora, fala em língua, vem a luta, já sai amaldiçoando. Deixa eu te falar uma coisa para você. Essa igreja aqui não tinha esse negócio não. Sabe por quê? Os apóstolos falaram assim: ó, julgue vocês mesmos. E quem nós vamos obedecer? Ou homem, ou Deus. Aí sabe o que fizeram? Liberaram eles.
Por que que liberaram eles? Não tem prova. Ah, meu amado, agora vem, puxa vida, Jesus ajuda nós. Versículo 23, vamos lá comigo, vamos ler versículo 23, olha o que diz o versículo 3, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo em oração: ó soberano, tu fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que nele há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurece as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e o Pôncio Pilatos reuniu-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o santo servo de Jesus, a quem tu ungistes. Olha aqui para mim, Salmo 2, a oração que eles estavam fazendo aqui, o salmo que nós leu, o Salmo 2, deixa eu falar uma coisa para você, chegaram os apóstolos chegaram e estava aquela igreja poderosa reunida, e quando eles chegaram, saíram da prisão e falaram para a igreja o acontecido, a igreja levantou a mão para o céu, unânime, e começou a orar, e começou a dizer: ó soberano Deus, e começou, meu amado, puxa, meus queridos, nós precisamos nos despertar para isso, para a unidade do corpo, todo mundo junto, em oração, com o único propósito. Não deixa os homens, não deixa os falatórios inúteis, não deixa a fome, não deixa a inconsequência roubar de você a legalidade desse projeto Casa de Paz. Meus queridos, essa oração aqui eu fui descobrir que ela é uma oração modelo, dentro de uma igreja que tem um crescimento dentro dela. Você não viu eles pedir coisa alguma aqui? Olha, a partir do versículo 28, vamos ler comigo de novo o que diz. O tempo é pouco, olha o que diz. A partir do versículo 28, fizeram o que o teu poder e a tua vontade já haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, presta atenção na oração no versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Olha aqui para mim, não pediram para mandar fogo do céu, não pediram para que aqueles homens fossem dissipados, não pediram em nenhum momento para impedir a luta, não pediram em nenhum momento, nenhum favorecimento. O que eles pediram? Olha aí o que eles pediram, versículo 29, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra. De que forma? Corajosamente. Amém, queridos? Sabe, querido, olha, estava no sangue de Atos dos Apóstolos, pregar a palavra com ousadia, haja o que houver, custe o que custar. Agora, meus queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Me desculpem aqui na igreja. Fazia parte dessa mensagem, eu ouvi 3 pessoas.
porque a parte dessa mensagem aqui é um milagre notório no meio da igreja. Talvez eu vou ouvir um só. Faz parte. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu ouvi um pregador em Marília dizer o seguinte: ele estava com a igreja dele com uma perspectiva de parar tudo. Presta atenção. Ele estava com a igreja dele com uma perspectiva de parar tudo. Aí o Espírito Santo chamou ele no particular e falou assim para ele: filho, como é que a geração futura vai conhecer você? Como é que o teu filho vai conhecer você? Como que o teu neto vai conhecer você? Queridos, a história é escrita através de fatos. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Daqui a 40, 50 anos, o momento que nós estamos vivendo aqui vai estar tudo escrito. Vai estar tudo escrito. O momento que nós estamos vivendo aqui vai estar tudo escrito. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua geração, a geração dos seus filhos e do seu neto, vai conhecer você sob duas perspectivas. Aquele que teve a chance e quase mudou e não conseguiu, ou a sua geração futura vai conhecer aquele que teve a chance e vestiu a camisa e conseguiu e rompeu para a glória do nome de Jesus Cristo. A grande questão é essa: como o seu nome vai estar escrito na história? Como você vai ser conhecido? Qual vai ser o futuro dos seus filhos? Qual vai ser o futuro dos seus netos? Você tem a oportunidade de escrever uma nova história na sua família. E a oportunidade é agora. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Vem cá, Fabinho, por favor. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer, meu querido? Pode deixar. O Fabinho é um dos meninos que estava escalado aqui, me perdoe os outros, para dar um breve testemunho, para que ele possa falar do que aconteceu na vida dele, para que ele seja uma referência na igreja, na Rede Azul, mas na igreja, comunidade como um todo, de que o milagre é notório também na vida dessa igreja. Saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Então, irmãos, através o pastor falou, eu vim falar um pouco o que Jesus fez sobre minha vida. Através da célula, a minha família estava frequentando a célula do Celso, e direto ele me chamava, meu cunhado Vinícius, minha esposa Evelyn, minha cunhada Janaína, direto me chamava: vamos, Fabinho, vamos para a célula do Celso. Falei assim: não vou não. Aí teve um dia que eu falei assim para eles: quando multiplicar a célula da Leonice e do Herone, eu vou. E isso foi tão rápido, 3 meses eu acho, foi isso que aconteceu. Foi multiplicada a célula, o Herone com a Leonice abriu a célula. Aí eu falei assim: agora não tem escapatória, agora eu vou ter que ir, porque eu tinha prometido para minha família que quando começasse a célula na Leonice e no Herone, eu ia para lá. E isso, irmãos, fui, e através da célula, eles me convidaram para estar vindo na igreja. E hoje, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus me deu o meu discipulador, que é o Herone, o meu líder de célula, que é o Herone com a Leonice, os meus líderes de rede, que é o Celso com a Mara. Eu agradeço muito a vida de vocês, por vocês terem feito em minha vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu sou um líder de célula. Deus me honrou para mim ser o líder de célula. E hoje, meus amados, faz 1 mês que a gente iniciamos a nossa célula. E hoje, nós estamos com 17 pessoas em nossas células. E a maioria das pessoas estão aqui, ó. Eu contei que meio por cima tem 13 pessoas aqui na igreja que eu consegui estar trazendo para a igreja.
E eu creio que eu vou ganhar muitas vidas para Jesus ainda. Mas, irmãos, se você não tem uma cela para ir, procura uma cela e procura um discipulador para você, irmãos. Porque a minha família, eu estava indo para a cela, mas a minha família estava sendo destruída. O diabo estava furioso, estava querendo roubar a minha família. Aí, através do discipulado, a minha família foi salva para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, você que está aqui nessa noite, não tem uma célula, não tem um discipulador, procura o líder de sua célula, que eu creio em nome de Jesus que você vai ter muita honra e toda a glória ser dada a ti, Pai. Isso que eu... Só fala um minutinho, quem você era? O pastor mandou eu falar um pouco da minha vida, o que Jesus fez na minha vida antes de eu estar rendendo aos pés do Senhor. Irmãos, eu era viciado em cocaína, só bebia cerveja, mas através do meu trabalho, todo mundo bebia pinga. Aí eu comecei a viciar na pinga também. E nisso foi me atrapalhando cada dia mais, eu fui viciando cada dia mais. Todo dia, se eu não chegasse bêbado em casa, que lá para mim não valia nada. E a minha esposa trabalhava das 2 às 10, no mesmo trabalho que ela está hoje. E toda vez que ela chegava, eu estava ali deitado. Às vezes eu ouvia o portão de casa abrir, já fingia, falei, nossa, deixa eu fingir que eu estou dormindo. Para quando ela chegar perto de mim, ela vai falar, ele está dormindo, ainda bem. Mas não, ela entrava, eu fechava o olho. Falava assim, ela vai olhar, vai falar que eu estou dormindo. Não vai acontecer nada, não vai falar nada. Mas, irmãos, ela chegava às vezes, ia me beijar. Beijar que jeito? Fedor de cachaça puro. Beijar que jeito? Não tinha como. E teve, eu acho que 2 ou 3 vezes que não aconteceu algo em casa porque Deus tinha um propósito em nossas vidas. Eu deixei o bujão ligado uma vez em casa. A minha mãe chegou em casa de noite, me acordando. Fabinho, você está ficando louco? Falei, mas o que aconteceu, mãe? Falou, olha lá para você ver, vai lá ver a situação da panela que você deixou. Eu tinha deixado o fogão, que eu estava cozinhando um arroz. Eu trabalhava e era eu que fazia janta para as crianças, para ela também. Aí, olha lá para você ver a situação que ficou o arroz. Eu olhei a panela preta. Vai saber quantas horas aquele arroz estava lá. E teve outro também dia que eu deixei o bujão ligado. A minha esposa chegou, era 11h30 da noite, aquele bujão estava ligado. Vai saber desde que hora que aquele gás estava vazando. E a casa toda fechada. Se é um lugar livre, tudo bem, mas a casa estava fechada. E às vezes poderia explodir, matar eu e meus filhos. E, irmãos, também o que me chocou muito, que fez eu render aos pés do Senhor, que teve algo que um dia que a minha mãe estava, porque direto minha mãe chorava por causa de mim, de ver eu naquela situação que eu estava vivendo. Falou assim para mim, assim, filho, eu vou se matar. Poxa, eu pensei comigo, falei, nossa, como? Não falei para ela, mas pensei comigo, falei, como? Minha mãe vai se matar? Ela falou assim, vou se matar porque eu não aguento ver você nessa situação mais. Não aguento ver você mais nessa situação. Pelo menos eu morro, pelo menos aí não vou ver você nessa situação. Falei, poxa vida. Aí teve o dia que eu estava trabalhando, falei, poxa, vai saber se eu estou no serviço, recebo uma ligação, fala assim, Fabinho, sua mãe faleceu. Poxa, eu ia falar, poxa, mas faleceu do quê? Ela se matou. Foi na pista ali, se jogou na frente do caminhão. Como que ia ficar a minha consciência, irmãos? Poxa, a minha mãe falou que ia se matar por causa de mim e se matou. Como que ia ficar a minha consciência? Mas, irmãos, a partir do momento que eu aceitei Jesus como meu Salvador, que eu fui internado, fiquei 2 meses no projeto. Não foi só o projeto, mas foi o propósito de Deus que tinha na minha vida. Mas através do projeto me ajudou muito eu ser o vencedor que eu sou hoje. Irmãos, então para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o que Deus fez em minha vida, pode estar fazendo na vida de cada um que está aqui nessa noite. É só vocês se renderem aos pés do Senhor.
que eu creio, em nome de Jesus, que você e sua família será salva, em nome de Jesus. É isso, irmãos, que se eu for ficar aqui falando do meu testemunho é grande, eu vou ficar aqui a noite inteira. Amém, irmãos? Fica com Deus. Obrigado. Glória a Deus. Queridos, é isso aqui. É notório no nosso meio o milagre que Deus tem feito na vida das pessoas, assim como foi na vida do Fabinho. O Fabinho foi escalado para vir aqui com mais algumas pessoas, exatamente por consequência disso. Ele é novo convertido, se tornou um líder de célula e um homem referência abençoado por Deus. Agora, o milagre é notório em nossas vidas. Agora, querido, imagine vocês se os discípulos de Jesus tivessem ouvido aqui a circunstância. Que evangelho que estaria na sua vida? Que evangelho que estaria na minha vida? Então, meus queridos, eu desafio você a viver esse evangelho. Só para finalizar, na oração dos discípulos, agora o versículo 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, presta atenção, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo nessa noite aqui, queridos, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então, você sabe o que esse projeto aí é? Casa de Paz. Está aqui, ó. Esse projeto é Casa de Paz. Por isso que eu estou dentro. E você? Amém ou não? Amém. Glória a Jesus. Pastora Luísa.